رمضان 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 رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as condições para a obrigatoriedade do jejum. A gente sabe que o jejum é obrigatório para todo muçulmano, isso é de conhecimento geral. Porém, existem 5 condições que são requisitos para que o jejum se torne obrigatório. Vamos ver então uma a uma. A primeira delas é a pessoa tem que ser muçulmana. E a evidência para isso é o versículo número 54 da Sura Tauba, que é o capítulo 9 do Alcorão, que diz o seguinte: e o que impediu se lhes aceitasse o que dispendiam não foi senão eles renegarem a Allah e a seu mensageiro. O que significa isso? Ou seja, não existe obrigatoriedade de ato de adoração para aquele que não abraça a fé, para aquele que não crê nos pilares, para aquele que não é muçulmano. O segundo requisito ou condição é que a pessoa tem que ser mukallaf, ou seja, ela tem que ser imputável. O que é o mukallaf? É a pessoa que atingiu a puberdade, está em plenos poderes das suas faculdades mentais, né? Porque o menor ou o insano, eles não são imputáveis, eles não respondem pelos seus atos. O menor é aquele que não atingiu a puberdade. E a gente sabe que a puberdade é alcançada quando aparece pelo menos um dos 3 seguintes sinais. Se a pessoa já atingiu os 15 anos de idade, no caso das mulheres, se já iniciou a menstruação, o segundo, se a pessoa já tem desejos sexuais, ou seja, já tem sonhos, e terceiro, se ela já possui pelos nas partes pubianas. Então, qualquer um desses indícios, se aparecer, já torna a pessoa imputável porque ela já atingiu a puberdade. O são é o oposto do insano, que é aquele que perdeu o juízo, seja por qualquer tipo de insanidade ou debilidade mental. Então, todos aqueles que perderam o juízo, seja em qual sentido for, eles não são imputáveis, então não é obrigatório nenhum dos deveres obrigatórios do Islã a essa pessoa, ou seja, oração, jejum, a caridade obrigatória. Eles não precisam fazer absolutamente nada, porque eles não respondem por seus atos. O terceiro e o quarto itens, né? Terceira e quarta condições, eu vou falar ao mesmo tempo porque a evidência é a mesma. A terceira, quem estiver apto a jejuar, e a quarta, quem for domiciliado, ou seja, não for um viajante. E na Sura Al-Baqarah, capítulo número 2, versículo 85, é dito: e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias posteriormente, né? Então, isso significa que o viajante, ele tem essa prerrogativa de quebrar o jejum dele durante uma viagem. E no próximo vídeo a gente vai falar quais são as características realmente de uma viagem, quando que a gente pode considerar a pessoa viajante. Já o enfermo, existem 2 categorias, né? A inabilidade temporária e a inabilidade permanente. Ou seja, o doente ele pode estar temporariamente inábil para jejuar, né? Porque a doença dele pode ser uma doença que haja recuperação. Por exemplo, se a pessoa pegou uma gripe muito forte e realmente não consegue jejuar, porque isso vai debilitar ainda mais o corpo dela. Ela pode, então, abrir
utilizar essa concessão e jejuar posteriormente, ou seja, ela precisa compensar aqueles dias que foram perdidos. Já a inabilidade permanente, né, quando a pessoa está permanentemente inapta ao jejum, aí ela precisa pagar a fidia, que é uma compensação, já que ela não vai nunca mais poder jejuar. E entram nessa categoria os muito idosos, senis, que já não conseguem mais jejuar, e as pessoas que têm uma comorbidade permanente, né, que tem uma doença incurável. Então, elas nunca vão poder jejuar, a pessoa que toma remédio controlado eternamente, enfim, aí vai caso a caso. E a evidência para isso está também na Sura Al-Baqarah, no versículo 184, onde é dito: e impede aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate. Alimentar um necessitado, ou seja, por cada dia de jejum perdido. A quinta e última condição para a obrigatoriedade do jejum é que não haja impedimento para jejuar. E nessa condição está incluída a mulher no seu período menstrual ou no seu puerpério, no sangramento pós-parto. Espero que tenha ajudado e fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desejo um Ramadã Mubarak para todos e que seja muito proveitoso. Ramadan